Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Prosseguindo decididamente os nossos ensinamentos, nós vamos chamar aqui, eu queria um grande aplauso para o Tácito, mais conhecido como Tatá. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma alegria poder estar com vocês nesse congresso do nosso estado. Uma alegria mesmo poder partilhar com vocês a experiência de Deus que tem nos acompanhado nesses anos. Mas antes de começar a refletir com vocês, eu queria esclarecer o nome correto do Reinaldo. Nós chamamos ele Reinaldo Reis Bezerra, mas na realidade ele se chama Abraão Reinaldo. É o mesmo, não tem outro. É o mesmo, né? É o mesmo, não existem dois. E eu queria partir exatamente daquilo que o Abraão Reinaldo começou. Vamos tomar o Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. E é a partir daí que eu quero refletir com vocês. Atos 1. O Reinaldo leu esse pedaço importante, no capítulo 1, versículo 4. Ao tomar a refeição com eles, deu-lhes esta ordem. E o Reinaldo nos lembrava bem que o texto diz de uma ordem. Não fala de uma sugestão. E ainda comentava sobre a tradução da TEB. A tradução que eu tenho é a tradução da CNBB, que é da Vulgata. E ela diz: deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual me ouviste falar quando disse: João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias sereis batizados com o Espírito Santo. Essa passagem sempre me intrigou, exatamente por causa dessa ordem que o Senhor dava: não nos afastar de Jerusalém. Que significa todo o cumprimento da promessa, que significa o lugar onde Deus vai realizar a redenção, o lugar onde Deus escolheu para habitar. E depois, o Reinaldo ainda prosseguia e lia para nós Atos 2, a partir do versículo 1, e realçava o texto que dizia: e ficaram cheios do Espírito Santo. Veio do céu um vento, um ruído, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. A primeira reflexão nos levou ao conhecimento da promessa e do cumprimento da promessa. Deus promete o derramamento do Espírito Santo, já prometia esse derramamento pelos profetas, sobretudo Joel, que vai ser o texto utilizado por Pedro na primeira pregação. O Espírito será dado sobre toda a carne, permanecerá com os homens, fará sua habitação nos nossos corações. E esse Espírito é dado abundantemente em Pentecostes. E Pentecostes constitui a experiência do Espírito na igreja. E para nós da renovação carismática, Pentecostes é a experiência fundante da renovação carismática. O cardeal Cortez, agora cardeal, foi feito cardeal agora. O arcebispo, o bispo Paul Cortez, José Paul Cortez, foi assessor da renovação durante 10 anos, escreveu um livro chamado Reflexões sobre a Renovação Carismática Católica. Agora, o Papa o elegeu, o criou, como diz a linguagem eclesiástica, o criou cardeal. O cardeal Cortez fala que a experiência de Pentecostes, para nós da renovação carismática, se concretiza naquilo que é chamado batismo no Espírito Santo. E esse para nós é um termo muito querido, porque nós lutamos por esse termo.
não só pelo termo, mas pela realidade que esse termo traduz. A possibilidade de experimentarmos em nossa vida o Espírito que em nós habita. Não de um conhecimento intelectual sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas uma experiência dessa presença, desse um outro que mora em nós. Desse um outro que é tão diferente de nós, mas que mora em nós. E isso altera toda a nossa, podemos dizer, sem cometer uma grande heresia, podemos dizer que muda até a nossa antropologia, porque nós deixamos de ser o que éramos e passamos a ser algo diferente do que éramos, porque nós passamos a ser filhos de Deus quando éramos criaturas, passamos a ser herdeiros do céu e passamos a ser templos do Espírito Santo. Nós não éramos, passamos a ser. E essa realidade é experimentada. Ela não é simplesmente conferida a nós como um ensinamento, como uma doutrina sã e certa, mas ela é uma experiência para nós. Isso significa Pentecostes, isso significa para nós batismo no Espírito Santo, isso significa para nós ser cheio do Espírito Santo, que significa não ter mais nenhum espaço em nós que não seja preenchido pela presença desse um outro que está em nós. Pentecostes para nós é normativo. Nós podemos falar que as pessoas que participam da renovação carismática são aquelas que são batizadas no Espírito Santo. Isso é definição para nós. São aquelas que experimentam esse outro, essa outra presença transformadora, que muda a nossa vida, que muda o nosso relacionamento com Deus, que muda nossos relacionamentos de companheiros para relacionamentos fraternais, de irmãos, com Pentecostes concretizado em nossa vida. Isso é o que nós somos. Nós, renovação carismática, somos pentecostais. Porque o próprio Papa fala que nós somos rosto, memória de Pentecostes na igreja. Portanto, a renovação carismática é realmente a dimensão, ou a manifestação, ou a expressão de Pentecostes na igreja. Nós somos pentecostais, católicos pentecostais. Isso nós somos. E aí eu me lembrava de uma história, eu estava contando para o Reinaldo no intervalo, que o Reinaldo, que nos precedeu em tantas experiências, desde a época que saiu de Ur da Caldeia para ir para a Terra Prometida, e cara, sou eu que estou falando agora. Eu contava para ele que eu fui esperar o Vicente, coordenador do Ministério de Intercessão, que eu chamo do Ministério das Veinhas. E aí eu fui esperá-lo na rodoviária. Eu sei que tem muitos jovens que participam do Ministério de Intercessão. E aí tinham dois tontos, mas tontos mesmo, na rodoviária discutindo. E um estava segurando assim no balcão do guichê do ônibus, que inventava, né? Porque o cara ia, voltava. E aí um mais, não sei se mais são, né? Assim na frente dele, falou assim: eu quero dizer para você que são duas coisas diferentes. E eu comecei a prestar atenção, porque o Ronaldo lá da Paraíba diz que da boca de tonto sai muita sabedoria. Ele falou assim: vamos ver que sabedoria vai sair daqui. Ele falou assim: eu quero falar para você que são duas coisas diferentes. Uma coisa é um homem chapado, outra coisa é um homem que não está chapado. Eu, por exemplo, ou você, por exemplo, está chapado. Eu não estou chapado. E isso está acima de nossa compreensão. Eu falei assim: mas você sabe que isso é verdade? Uma coisa é o cristão, outra coisa é o cristão batizado no Espírito, e isso está acima de nossa compreensão. Não é verdade? O padre Raniero fala isso sobre essa sóbria embriaguez. Sóbria embriaguez. Sobriedade no sentido de ser o essencial. É essencial estarmos cheios do Espírito, não cheios de vinho, mas cheios do Espírito, embriagados pelo Espírito, para o novo tempo que se inaugura quando esse Espírito é derramado em Pentecostes.
Pentecostes é para nós normativo. E é isso que nós estamos refletindo durante o dia de hoje. Mas eu quero falar sobre o porquê, o para quê que o Espírito Santo foi derramado. É claro, o Reinaldo já fazia referência a isso, porque os discípulos, aqueles 120 apóstolos, discípulos, mulheres, homens, que receberam essa ordem, aquele grupo qualificado, que recebeu aquela ordem do Senhor ressuscitado, que eles não deveriam se afastar de Jerusalém, que eles não ousassem se afastar de Jerusalém antes do cumprimento da promessa. Porque o Reinaldo ainda dizia, porque eles teriam a missão de anunciar o Evangelho a todos, de proclamar a verdade da salvação de Jesus Cristo em todos os cantos da terra, mas eles não seriam capazes de realizar isso se não fosse pela ação do Espírito Santo, porque isso é essencial para a missão. Isso é o essencial para a missão. Não se pode fazer a evangelização dos povos sem o Espírito Santo. O Papa Paulo VI, na Evangelho Nunciandi, já dizia isso. O Espírito Santo é o protagonista da missão. Por isso o Senhor falava, fiquem em Jerusalém, aguardem a promessa, aguardem o derramamento do Espírito, para que vocês sejam minhas testemunhas. É para isso que o Espírito foi dado. E nós podemos ler isso na sequência de Atos 1, 8. E é sobre isso que eu quero refletir com vocês. E sereis minhas testemunhas, diz assim o texto. Mas eu vou ler o texto inteiro. Depois que ele fala a promessa, João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias sereis batizados no Espírito. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus, Senhor, é agora que vais restabelecer o reino de Israel? Eles ainda não tinham entendido o que o Senhor pretendia. Eles não tinham tido ainda essa compreensão. E aí o Senhor respondeu, Jesus respondeu, não cabe a vós saber os tempos ou os momentos que o Pai determinou com a sua autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Mas recebereis o poder do Espírito Santo. Não uma força qualquer. Em algumas traduções fala, e recebereis a força do Espírito Santo que virá sobre ti, que virá sobre vocês, a força do Espírito. Não, a tradução da Vulgata que eu tenho, que é próxima do original, diz a palavra poder. Recebereis o poder do Espírito Santo. Que poder é esse? É o poder que fez as coisas, porque o Pai criou todas as coisas pelo Filho no Espírito. O Espírito é o poder de Deus que se manifesta desde o Velho Testamento. Quando se manifestava o poder de Deus, falava o Espírito de Deus, o poder de Deus. Esse poder de Deus, que é seu Espírito, é dado a cada um de nós, para que nós realizemos a nossa missão, para que nós realizemos a nossa vocação. E a nossa vocação é ser testemunha de Jesus Cristo. A vocação da igreja é ser testemunha de Jesus Cristo. Os bispos agora em Aparecida, no Celã desse ano, traduziram essa palavra testemunha por discípulo apóstolo, discípulo missionário. É isso. Essa é a nossa vocação, ser discípulo missionário, que significa ser testemunha de Cristo. As gerações do futuro irão acreditar no Evangelho pelo testemunho que nós hoje damos de Jesus Cristo. Como nós hoje acreditamos no Evangelho por causa do testemunho daqueles que vieram antes de nós. Você crê em Jesus Cristo por quê? Porque alguém falou dele para você. Não é verdade? E essa pessoa que falou de Jesus Cristo para você, escutou e conheceu Jesus Cristo, porque uma outra pessoa disse a ele e testemunhou para ele a vida nova em Jesus Cristo. E essa pessoa também passou a crer em Jesus Cristo, porque houve uma outra pessoa antes dele que professou a fé em Cristo e o convenceu em seu coração pela ação do Espírito. Por isso que você crê. Porque aqueles 120
que estavam lá reunidos no cenáculo, de um grupo especial, foram capazes, pela ação do Espírito Santo, de testemunhar Jesus Cristo. E testemunharam isso de uma maneira até violenta, porque entre os 12 apóstolos, todos eles, à exceção de João, todos eles foram martirizados. Porque eles testemunharam, que testemunharam, que testemunharam, que testemunharam. E hoje nós cremos para a nossa salvação. Nós cremos que Jesus Cristo morreu por nós, para nos dar a salvação, para nos dar a cidadania do céu, que é penhor em nosso coração pela presença do Espírito. Hoje nós temos acesso ao céu, hoje nós temos possibilidade de nossa vida eterna junto ao Pai, que é o nosso grande desejo, porque houve alguém que testemunhou a salvação para nós no poder do Espírito. Por isso essa geração é uma geração salva. Por isso nós somos bem-aventurados, porque alguém antes de nós deu testemunho de Cristo para nós. Para isso que o Espírito foi dado, para que nós todos sejamos testemunhas de Cristo, porque é isso que o texto diz: recebereis o poder do Espírito para, não para ficar guardado em nosso coração, não para ficar trancado a 7 chaves, dentro de um relicário em nosso coração, dentro de um tabernáculo em nosso coração, não. O Espírito Santo é dado para nos transformar, mudar, nos fazer, nos criar como testemunhas de Jesus Cristo. E testemunho é aquele que dá veracidade à afirmação. O mundo há de crer que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para a nossa salvação, porque nós damos veracidade a essa verdade. Porque nós damos veracidade a esse anúncio. A nossa vida prova que isso é verdade. Nós testemunhamos, nós podemos falar: sim, isso é verdade. Deus salvou a minha vida em Jesus Cristo. Eu experimento essa vida nova, porque o seu Espírito foi derramado em meu coração, porque o amor de Deus foi derramado em meu coração, pelo Espírito Santo que me foi dado. Eu testemunho essa verdade com minha vida. E por isso as pessoas passam a acreditar também. E também gozarão daquilo que eu espero um dia poder gozar, da vida eterna junto com Deus. Nós somos responsáveis pelas gerações futuras, na medida em que nós somos responsáveis pelo testemunho, para o testemunho daqueles que ainda vão vir. Para aqueles que estão longe serão chamados. Quantos serão chamados pelo Senhor? Como diz o próprio texto do Atos dos Apóstolos. Nós somos responsáveis por transferir para o futuro a fé que hoje nós vivenciamos. E nós seremos responsáveis por isso na medida em que nós formos testemunhas de Jesus Cristo. E esse derramamento do Espírito Santo acontece no dia de Pentecostes. Por isso nós podemos falar que o cenáculo é a forja dos testemunhos. É a forja das testemunhas. É no cenáculo onde o Espírito é derramado que se formaram os primeiros a testemunhar Jesus Cristo. Aqueles que dariam prosseguimento à fé até os dias de hoje. Eles foram gerados dentro do cenáculo, pela ação do Espírito Santo sobre eles. Eu não posso fugir dessa comparação em relação aos nossos grupos de oração. Os nossos grupos de oração têm que ser forjas de testemunhas. Forjas de testemunhas. Os nossos grupos de oração têm que gerar testemunhas de Cristo, porque é para isso que o Espírito Santo é dado. E se os nossos grupos de oração são cenáculos, onde o Espírito é derramado, onde as pessoas são batizadas no Espírito, os nossos grupos de oração devem ser lugar onde os testemunhas de Cristo são gerados para a salvação das gerações, para a salvação daqueles que virão depois de nós. Os nossos grupos de oração não são lugares só onde nós vamos gozar de uma certa tranquilidade, satisfação e um certo gozo de nosso coração em pacificação de nossas dores e curas de nossas doenças, não. Se o Espírito é dado, ele é dado para fazer testemunhas. E se o Espírito deve ser dado em nossos grupos de oração, deve ser dado para fazer testemunhas, novas testemunhas de Cristo.
Porque a renovação carismática que experimenta esse Pentecostes deve ser ela mesma o grande testemunho de Jesus Cristo para o mundo de hoje, mesmo dentro da própria igreja. Santo Agostinho é que fala isso, que o Espírito Santo é o autor do testemunho. É o Espírito Santo que convence o nosso coração, porque ele dá testemunho de Cristo em nosso coração, para que a gente depois também dê testemunho de Cristo. O próprio Jesus fala isso. No Evangelho de João, no capítulo 15, ele fala isso. Vocês não fiquem tristes. Vou dar um outro advogado, que vai testemunhar, vai dar testemunho de mim. E vocês também darão testemunho de mim, porque estão comigo desde o começo. Mas vocês vão dar testemunho de mim depois que o Espírito Santo der testemunho de mim em vocês. E isso é o batismo no Espírito. Por isso os nossos bispos em Aparecida, e a gente sempre brinca assim, muitas vezes o Espírito Santo fala, né? E eles não percebem que é o Espírito Santo falando, mas fala. E eles colocam lá 4 grandes correntes, ou 4 grandes pontos que a igreja deveria reforçar para ampliar a sua missionaridade, para ampliar o efeito de sua ação. E também aponta 4 pontos necessários para evitar a saída de católicos para outras denominações. E o primeiro ponto que eles apresentam, ou a primeira linha que deve ser reforçada, o primeiro eixo que deve ser reforçado na igreja, é o eixo da experiência de Deus. A experiência de Deus. O encontro pessoal, profundo, místico, transformador com a pessoa de Jesus Cristo. E quem é que nos faz encontrar com Jesus Cristo como pessoa transformadora em nossa vida? Só o Espírito Santo. De uma certa maneira, nossos bispos estão falando em Aparecida que o batismo no Espírito Santo é o caminho para a renovação da igreja, o caminho para o crescimento da igreja e sua missão. Porque é para isso que o Espírito Santo é dado, para sermos testemunhas de Cristo. O que é ser testemunha de Cristo? A Sagrada Escritura traz 2 palavras que podem ser traduzidas por testemunho. A primeira é a mais evidente. Testemunha é a mesma coisa que martírio. Ser testemunha é a mesma coisa que ser mártir. Portanto, o testemunho implica em martírio. E não existe testemunho sem martírio. E talvez seja esse o grande problema que nós temos hoje em relação ao testemunho cristão. Porque martírio implica em cruz. O nosso fundador, o fundador de nossa igreja, é mártir. E nós que somos seus seguidores, não podemos aspirar a outra coisa. Os religiosos que estão por aí que me corrijam. Mas os religiosos das congregações religiosas, das ordens religiosas, eles se sentem vocacionados para entrar nessa ordem, porque eles querem repetir em suas próprias vidas aquilo que o fundador viveu. Está correto isso? Aquilo que o fundador viveu. Eles querem vivenciar as virtudes, o caminho, a missão que o fundador daquela ordem viveu. Querem viver como o fundador viveu. Se identificam com o carisma fundante, com aquilo que o fundador testemunhou. A nossa vocação cristã é seguir Jesus Cristo. E seguir Jesus Cristo significa martírio, porque o nosso fundador foi mártir na cruz. E ele deixou isso muito claro. Se você não apanhar a sua cruz e me seguir, você não é digno. Quem quer vir após mim, apanhe a sua cruz e me siga. O martírio é proposta para o cristianismo, porque é ser testemunha. Morrer para nós mesmos, morrer para os nossos projetos, morrer, se necessário, derramar o sangue por amor a Deus. E parece que essa questão do martírio é uma questão que foi colocada gradativamente de lado, porque a cultura moderna começa a falar sobre
eu tenho meus direitos, eu devo viver o mais confortavelmente possível, eu não posso ter tensões interiores, eu tenho que me acomodar ao ambiente, eu não posso confrontar o que está aí, eu tenho que entrar na onda. E isso tudo acaba também minimizando essa dimensão sacrificial que existe no cristianismo, porque é próprio de ser testemunha. Gente, nós estamos em confronto, em conflito com o mundo. O cristianismo é uma religião conflitante. É uma religião conflitante. Nós falamos aqui, alguns passaram por aqui e já disseram isso. Por exemplo, a luta contra o aborto hoje. Que existe uma consciência quase que total em nossa sociedade, que é direito matar o outro, direito matar o inocente. E aí as justificativas com as falsas caridades, se faz isso por causa. E o cristão é contra isso. É conflitante. Implica em morrer, implica em padecer, implica em dar a vida. Se nós não estivermos dispostos a dar nossa vida por Jesus Cristo, nós não fomos batizados no Espírito Santo. Você está disposto a dar sua vida por Jesus Cristo? Você está disposto a dar sua vida por Jesus Cristo? E se necessário morrer por isso? O Espírito nos leva a isso. São Paulo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, ele fala, no versículo 21, se não me engano, ele fala: para mim, o viver é Cristo. Morrer é lucro. Morrer é lucro. Dar testemunho significa ir para o martírio. Tertuliano, que foi um grande no começo da história da igreja, falava que os cristãos nascem do sangue dos mártires. O sangue dos mártires é semente de cristãos. E quando a gente lê a história da igreja no começo, que é povoada de testemunhos de morte, de entrega de vida, isso enche o nosso coração, enche a nossa vida de, puxa, pessoas que foram capazes de se deixar matar, para que a fé chegasse até hoje para a nossa salvação. Foram testemunhas. Eu me recordo de um fato tão conhecido, de 40 legionários em Sebá, na Turquia. Eram 40 legionários jovens, muito jovens. E durante a perseguição de Diocleciano determinou que eles fizessem um ato de adoração, jogando um copo de vinho aos pés de sua estátua. E esses 40 jovens legionários, que eram cristãos, se recusaram a fazer adoração à imagem do imperador. E por causa disso foram condenados à morte. E a morte mais terrível, porque eles deveriam ficar no meio de um campo, numa temperatura bem abaixo de zero, sem nenhuma roupa no corpo. E muito próximo deles, armou-se um lugar com água quente e com fogueira, mais longe, mais à vista deles. E eles no meio do campo, a uma temperatura muito abaixo de zero, sem nenhuma roupa no corpo, começando a morrer congelados, com a dor de ter todos os seus membros congelados pouco a pouco. E o tomador de conta ficava escutando esses jovens gritando durante a noite: 40 homens lutam por Cristo e exigem a sua coroa. E lá pelas tantas da madrugada, um desses jovens, talvez o mais novo, porque eles deixaram um testamento escrito, e o testamento desse jovem falava que ele era noivo, era um dos mais novos. Ele não aguenta mais a dor, então ele corre em direção àquelas fogueiras, àquela água quente, e quando ele entra naquele ambiente, porque estava muito frio, ele tem um choque térmico e acaba morrendo. Mas ficam 39. E aí o oficial, pensando que agora eles quebram, agora eles desistem. E aí ele escuta os 39 restantes gritarem: 39 homens lutam por Cristo, exigem a coroa da vitória. Esse homem ficou tão impressionado com esses 39, que ele mesmo arrancou o seu uniforme, entrou no meio dos 39 e começou a gritar: 40 homens lutam por Cristo e exigem a sua glória. O testemunho de vida daqueles 30
faz com que aquele homem embrutecido seja capaz de sair de si e de dispensar a sua vida. Nós somos chamados hoje a esse tipo de martírio também, mas o martírio diário, de sacrificar as nossas horas de lazer, de sacrificar as nossas horas com nossas famílias, de sacrificar as nossas horas de sono, de sacrificar os nossos projetos por Cristo para receber a coroa da glória com Ele. O martírio, a vida da cruz, faz parte da vida cristã. Nós não queremos um cristianismo light, um cristianismo acomodado às coisas do mundo. Nós queremos um cristianismo real, verdadeiro, como Cristo. E isso implica em morrer na cruz. A cruz é a dimensão do cristianismo. Meu irmão, minha irmã, se você quer ser cristão, você não pode fugir da cruz. Aliás, nós os mineiros temos um ditado que falamos: quem foge da cruz não é bem cristão, né? É o capeta que foge da cruz, né? A cruz faz parte da nossa vida. E por que a cruz faz parte da nossa vida? Jesus Cristo derramou o seu Espírito Santo. Quando eu fico vendo a renovação carismática nesses 40 anos, vendo nessa perspectiva do martírio, eu fico pensando de quantas e quantas pessoas, quantos e quantos foram mártires de verdade, para que nós tivéssemos hoje a experiência do batismo no Espírito ser possível para tantas pessoas. Eu fico recordando os primeiros que saíam por esse Brasil afora, de ônibus, de Padre Haroldo, que saiu por esse Brasil todo, 5 pessoas dentro de um Fusca, você imagina? Andando por esse Brasil todo, sacrificando saúde, sacrificando tempo, sacrificando as coisas, para que o Evangelho, para que a experiência de Deus fosse possível. E fico imaginando todas essas pessoas que caminharam por esse Brasil todo, dando testemunho de devoção, de dedicação, gastando sua saúde, gastando seu tempo, gastando seu dinheiro, financiando a sua própria missão, para que o Evangelho fosse anunciado. São mártires. E fico pensando muitas vezes, quanto muitos líderes nossos, coordenadores de grupo de oração, ou membros de núcleos de serviço, e que ficam tão acomodados e preguiçosos, e falam: eu não vou porque eu estou com dor na unha, eu não vou porque meu cabelo descoloriu, ou eu não vou porque está ameaçando chuva, ou eu não vou porque eu tenho não sei o que, ou eu não vou. Fica fugindo do martírio, fica fugindo da oportunidade de dar a sua vida, dar algo mais por Jesus Cristo, e Ele merece, porque Ele já deu a vida por nós, porque Ele já deu a vida dele por nós, e nada mais é de direito eu devolver a Ele tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou. E esse é o significado de nosso batismo, porque nós fomos batizados na morte e na vida de Jesus Cristo. Nós morremos em Cristo, e em Cristo nascemos, e se nós morremos nele e nele nascemos, nós morremos por Ele, e por Ele nós vivemos, e para Ele nós vivemos. Portanto, o martírio significa devolver a nossa vida para aquele que tem efetivamente direito sobre a nossa vida. É aquele que nós chamamos de Senhor. E nós não chamamos Jesus Cristo de Senhor por outra coisa. E é por isso que nós só podemos dizer que Jesus é o Senhor se mover. Não é isso que São Paulo nos ensina na carta aos Coríntios? Nós não podemos dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo, a não ser no Espírito Santo. Por isso essa é a primeira dimensão. A primeira dimensão de testemunho é ser mártir, dar a nossa vida por Jesus Cristo, mas dar de uma maneira voluntária, porque eu quero, é fruto de minha liberdade, não é fruto de uma imposição, mas é fruto de minha liberdade, porque o Espírito que está em mim me move a realizar isso, e eu permito que Ele haja em minha vida e me leve a entregar tudo que sou nas mãos daquele que é o meu Senhor. Esses dias eu estava num programa da Maria do Rosário, na TV Século XXI, ela estava fazendo um programa e ela me perguntou isso, e de repente
Isso entrou em meu coração. Eu participo da renovação carismática desde os 21 anos. E hoje eu tenho mais de 50, bem menos do que o Reinaldo. O Reinaldo já ultrapassou os séculos, né? Então não dá nem para medir. Mas eu tenho mais tempo em Deus, com Deus, do que longe dele. E eu vinha no caminho pensando isso. Que graça que Deus me concedeu na minha juventude, quando todas as coisas ainda eram possíveis para mim, com todos os sonhos de jovens de ser piloto de avião, de ser isso e aquilo, que eu tinha sonho até de ser Tarzan na África, né? Eu fugi do colégio interno para ir para a África para ser Tarzan, vocês imaginam. Então, todos os meus sonhos de juventude, e eu troquei todos esses sonhos e todas essas minhas possibilidades de vida por Jesus Cristo e seu Evangelho. E eu me dei, de repente, me dei conta de que foi a maior graça em minha vida. Eu coloquei a minha vida, a minha juventude toda nas mãos daquele que sabe fazer o que é de melhor na minha vida. Eu não desperdicei a minha vida, eu entreguei-a totalmente a Jesus Cristo, e eu sou feliz por isso. Isso não me levou para longe das minhas realizações. Eu sou pai, tenho filhas, tenho 2 filhas, eu tenho um grupo de amigos de minha comunidade, eu sou um cara feliz em Jesus Cristo. E eu falava para ele na viagem, e se eu tivesse outra vida, eu daria novamente, repetiria novamente os mesmos atos, porque não existe coisa melhor e coisa mais justa de fazer do que entregar a nossa vida por Jesus Cristo. O resto é lucro. O resto é lucro. Ser mártir, entregar a nossa vida sem medo, porque aquele a quem nós entregamos é um bom Senhor. Nós não podemos fugir dos sacrifícios, não. O Senhor vai falar que é necessário o poder do Espírito, porque Ele sabe que aqueles homens e mulheres que estavam reunidos no cenáculo precisavam desse poder para poder dar a sua vida, para entregar a sua vida e suportar as perseguições, como nós suportamos. Eu quero dar o testemunho de eu chamo ele de filho meu, né, o Marcão da nossa diocese, que muitos conhecem. O Marcão teve câncer nas partes baixas, e o médico falou para ele que deveria operar, e depois de uma quimioterapia ele poderia ficar estéril, e ele tinha que passar por esse tratamento, e estava com o casamento marcado. E aí o médico queria que ele recolhesse o material para posteriormente, através de uma intervenção, engravidar a sua esposa, através de uma gravidez assistida. E ele falou que não, porque a igreja, o evangelho falam que isso não é. Então que ele arriscaria nas mãos do Senhor, e operou. E casou-se depois da operação, e a esposa dele também aceitou essa disposição, confiados que o Senhor é justo, confiados que o Senhor cumpre a sua promessa. E agora, depois de 2 anos de casamento, é isso, Tião? 2 anos de casamento. Essa semana retrasada, nós estávamos no encontro, saímos do encontro, ele liga para mim e fala assim: Tatá, eu estou grávido. E a mulher dele ficou grávida, não precisou de assistência, porque o Senhor é fiel. O Senhor faz as coisas como Ele fala que vai fazer. Então nós podemos confiar. Podemos entregar a nossa vida, entregar nosso futuro, entregar nossos projetos. E isso é ser testemunha, isso é ser mártir. Morrer para nós mesmos. A segunda palavra que nós encontramos na Sagrada Escritura para testemunho é parresia. Ontem o Marcos Volcan, nosso presidente, estava falando sobre esse texto, Atos 4, quando os discípulos, Pedro e João, subiram ao templo, na porta formosa, encontraram aquele homem que era paralítico e ficou curado. Eles foram presos, e depois eles voltam para a comunidade e começam a rezar na comunidade, pedindo
que o Espírito Santo fosse derramado sobre eles, para que eles pudessem anunciar com ousadia a palavra de Deus. Ousadia, parresia, coragem, criatividade. Nós precisamos do Espírito Santo para essa parresia, para essa forma de testemunho, desse testemunho audaz, corajoso, não tímido, mas que é capaz de convencer o coração das pessoas pelo poder do Espírito que se manifesta. Evangelizar sobre os telhados, anunciar em todos os lugares, corajosamente, fazer com que os sinais de Deus sejam manifestados. E aqui existe a razão para os carismas. Os carismas são dados para que a evangelização não seja simplesmente um anúncio de uma propaganda, de um produto ou de uma filosofia de vida, mas seja uma verdade que é testificada pelos sinais, pelos prodígios, pelos milagres que acompanham o anúncio do Evangelho. A parresia, o anúncio poderoso do Evangelho, que convence os corações. Aquilo que Paulo VI dizia: profecia no olhar, palavra nos lábios, fogo no coração. Parresia, audácia. E hoje, quando eu vejo a renovação carismática, vejo jovens na renovação carismática, além de sentir saudades desses tempos de minha vida que não voltam mais, como diz o poema, né? E para alguns há muito tempo, né, que não voltam mais mesmo. Então, eu fico vendo a juventude com essa coragem de sair nas ruas, nesses viradas radicais, de sair nas ruas, de fazer teatro, de cantar em praça. Eu falo assim, isso é testemunho, isso é Espírito Santo, isso é profecia, isso é tempo novo, isso é Pentecostes, isso é salvação dos outros. Tem a coragem de anunciar o Evangelho, mesmo contra as situações todas, a coragem de Estevão, que mesmo diante daqueles que iriam matar, foi capaz de anunciar o Evangelho poderosamente para os seus inimigos, aqueles que já tinham pedras em suas mãos para atirar nele, e o fizeram depois, e ele morreu anunciando o Evangelho, e dizendo ao Senhor: perdoa todos eles, perdoa, não coloque nas costas dele esse sacrifício, esse assassinato. A coragem, a parresia de anunciar o Evangelho em condições que não são favoráveis, mas são necessárias. É necessário anunciar o Evangelho. Gente, pregar o Evangelho em grupo de oração é relativamente fácil, porque as pessoas estão ali para escutar, e de vez em quando a gente até abusa um pouco, né? Em vez de falar o que a gente fala o que tinha que falar, mas um tanto, né? Isso fora as repregações que tem depois. Então, é relativamente fácil. Mas anunciar o Evangelho nos ambientes hostis ao Evangelho. E daí vem essa questão toda de assumir o protagonismo missionário nos ambientes onde nós estamos, nas escolas, nos ambientes de trabalho, na política, na economia, na saúde, na educação, na cultura. Anunciar o Evangelho de maneira audaciosa nesses areópagos, como diz o documento de Aparecida, nesses espaços todos que existem em nossa sociedade e que precisam de pessoas batizadas no Espírito Santo, precisam de pessoas que estavam no cenáculo em Pentecostes, precisam de pessoas cheias do Espírito Santo para anunciar poderosamente a palavra do Senhor, para anunciar audaciosamente o Evangelho da salvação dos homens. Por isso, testemunho é martírio e parresia. Dar a vida e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E nós encontramos eco disso no texto de Aparecida, que o Reinaldo ainda citou, número 14. Falando exatamente isso, a necessidade de um novo Pentecostes para que a gente dê a nossa vida no anúncio de Jesus Cristo. Vivendo e anunciando Jesus Cristo. Hoje em dia, o mundo exige basicamente 3 grandes testemunhos de vida e de anúncio de nós que somos cristãos. O primeiro, e que a própria Evangelho Anunciante coloca como fundamental,
o primeiro testemunho de vida, de martírio e de parresia, o primeiro testemunho de vida que é exigido de nós cristãos é a vida santa, a santidade. Sermos santos. Não santos só de cumprimento de normas ou de procedimentos religiosos, mas santos na integridade de santos, da santidade, dos princípios de coração. O mundo de hoje precisa de santos e santas. Precisa desse testemunho de martírio e de parresia da santidade. Essa santidade que contraria toda essa cultura de pecado e de morte que é colocada às nossas portas, que entra em nossa casa via televisão, rádio e tantas outras coisas. Que penetra no coração de nossos jovens, estabelece princípios de vida por essa educação que não considera o ser humano como ser humano, mas considera simplesmente como objeto de consumo. Pela educação, essa cultura de morte, de pecado tem entrado. Esses valores de vida que são propagados por diversos meios. Há necessidade hoje em dia de um testemunho de santidade, de ser contra essa corrente. De falar que existe uma outra possibilidade de viver. E essa outra possibilidade de viver é viver a santidade em todas as suas dimensões. Na família, no namoro, na profissão. Porque a santidade nasce do coração batizado, do coração cheio do Espírito Santo. E a santidade vai nos levar muitas vezes ao martírio. E a santidade vai nos levar necessariamente ao anúncio do Evangelho. Porque o Papa Paulo VI, no Evangelho Nunciandi, falava que o evangelizador, antes de mais nada, é um santo. Ou se exige do evangelizador, antes de mais nada, a santidade. O segundo testemunho que é dado, que é necessário hoje para o mundo, é a missão. Nós cristãos estamos em missão. E a missão significa submeter todas as coisas aos critérios do Evangelho. Estabelecer princípios de uma nova civilização, que o Papa João Paulo II chamava de civilização do amor. Estabelecer o Evangelho como critério de edificação de toda a realidade complexa da humanidade. Que o Evangelho seja o fundamento da economia, o fundamento da política, o fundamento da cultura, o fundamento da educação, o fundamento dos valores. E para que isso seja verdade, é necessário que nós cristãos assumamos verdadeiramente a nossa missão. Mesmo que isso nos leve ao martírio. E isso exige parresia. Nós não podemos nos contentar olhando as coisas acontecerem sem participar para transformar a realidade de pecado que nos cerca. E um terceiro testemunho que é exigido de nós os cristãos hoje é a fraternidade, a vida fraterna. E isso vai exigir martírio, sim, porque vai exigir morrer para nós mesmos e olhar o outro. Vai exigir abandonar os nossos projetos em detrimento da felicidade do outro, como o Senhor fez. Não se apegou à sua realidade divina, mas desapegou-se de si mesmo e assumiu a nossa natureza para a nossa salvação. A fraternidade, a comunidade cristã. Interessante que esse é o segundo eixo que os bispos em Aparecida colocam para serem reforçados em nossa igreja. O eixo da comunidade fraterna. Nossos grupos de oração, esses cenáculos, onde os testemunhas são gerados. Os nossos grupos de oração devem ser comunidades. Os nossos relacionamentos devem ser baseados nos relacionamentos fraternais. Porque habita em mim e no outro o mesmo Espírito que nos faz filhos do mesmo Pai. Porque o Espírito clama em nós, Abba, Pai. A necessidade do testemunho da fraternidade. Nós cristãos somos um só povo, uma só família. Nós cristãos somos irmãos um dos outros verdadeiramente. E o amor entre nós deve ser tal, e deve ser tanto, e deve ser tão significativo, que as pessoas, ao olhar para nós, vão acreditar que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Na medida em que o nosso testemunho fraterno de fato acontecer.
Nós não podemos ser um povo sem essa dimensão fraternal. Nossos grupos não podem ser simplesmente reuniões semanais, onde se canta muito, onde se reza bastante, onde se impõe algumas mãos, onde algumas curas acontecem. Nosso grupo de oração deve ser também o lugar de nossa comunidade, o lugar de nossos relacionamentos, onde eu encontro com meus amigos, onde eu encontro com meus irmãos, para louvar o nosso Pai. O nosso Pai é Pai de todos. Há necessidade do testemunho da fraternidade cristã no mundo de hoje. No mundo que exclui tantas pessoas, há necessidade que os nossos grupos de oração sejam dimensões de comunidade, dimensão de vida fraterna. 3 testemunhos que se exige do cristão hoje. E para isso, martírio e parresia, santidade, missão, fraternidade. Voltando para o Atos dos Apóstolos, nós lemos em Atos 2, o texto que para nós é o coração da renovação. De repente veio do céu um ruído como de um vento forte, que encheu toda a casa em que se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Os nossos bispos estão pedindo isso em Aparecida, um novo Pentecostes, esperam um novo Pentecostes. Nossos bispos querem que o Espírito Santo seja derramado novamente sobre nossa igreja. Para quê? Para novas testemunhas, para um novo período de testemunho de Jesus Cristo, de martírio e de parresia, porque do cenáculo nascem as testemunhas. De Pentecostes nascem as testemunhas. Eu penso que nós estamos vivendo um momento privilegiado na renovação carismática. Nós estamos chegando a um momento em que nós adquirimos uma maturidade. Os 40 anos de caminhada nos deram conhecimento mais profundo daquilo que Deus pretende para a sua igreja e pretende para a renovação carismática. Nós estamos vivendo a iminência de uma nova onda carismática, de um novo momento de Pentecostes em toda a igreja. E é bastante importante compreendermos essa dimensão do testemunho e do batismo no Espírito Santo, porque é isso que vai ser exigido de nós nesse novo tempo. Porque a renovação carismática, ela não é destinada somente a ela mesma. A renovação carismática, ela é destinada à igreja, ela é destinada a testemunhar na igreja que o fogo vem do céu para nos transformar e transformar toda a igreja nessa fonte de água viva, nesse fermento para transformar a massa. Nós estamos na iminência de um tempo novo do Espírito Santo, de um tempo em que o Espírito vai ser derramado, como foi derramado 40 anos atrás, e agora com muito mais profusão, porque a nossa missão se alargou, porque nós estamos já na terra prometida, e agora nós temos que conquistar essa terra onde nós estamos. Nós temos que derrotar aqueles que ainda estão naquele lugar que o Senhor nos deu por direito. O Senhor quer nos dar novamente um novo Pentecostes. Os bispos intuíram isso em Aparecida. O Papa Bento XVI já intuiu isso em seus últimos discursos. Cabe a nós, renovação carismática, voltarmos para o cenáculo, voltarmos de fato para o cenáculo, para sermos batizados no Espírito e para daí, como Pedro, sair para dar testemunho verdadeiro com a nossa própria vida, com a santidade, com a missão e com a comunidade. Que existe um tempo novo para nós, inaugurado pelo Espírito que é derramado. Nós temos essa vocação, e nós estamos na iminência desse momento. Nós não podemos nos calar, não podemos nos acovardar. Está na hora do martírio, está na hora da parresia, está na hora de entregar a vida por Deus, está na hora de anunciar o Evangelho. Vamos levantar para isso e não vamos ficar parados em nossos lugares. Entregue sua vida a Jesus, anuncie o Evangelho com poder e o mundo será salvo por Jesus Cristo, por nós, por nossa missão. Nós estamos na iminência de um novo derramamento do Espírito Santo. Por isso nós temos que pedir sempre, quando nos reunimos como renovação,
Derrama, Senhor, teu Espírito sobre nós. Inunda o nosso coração. Enche a nossa vida. Transforma-nos. Transforma-nos em testemunhas de Cristo. Vamos ficar de pé e vamos rezar nesse sentido. Vamos pedir ao Senhor que derrame teu Santo Espírito sobre nós. E pedir que Ele derrame abundantemente o seu Santo Espírito sobre nós. Ele que é o batizador. Levanta seus braços e vamos falar: Senhor, derrama seu Espírito Santo sobre nós nesse final de manhã, Senhor. Enche o nosso coração, Senhor, de poder para testemunhar a sua vida, o seu Evangelho. Conceda-nos, Senhor, o dom do martírio e da parresia, Senhor. Que possamos entregar a nossa vida sem reservas. Derrama, Senhor, teu Santo Espírito sobre nós. Batiza-nos, Senhor. Batiza-nos. Queremos, Senhor, porção dobrada desse Espírito. Arranca, Senhor, de nosso coração todo medo, todo receio, toda preguiça, todo conformismo, toda acomodação. Derrama, Senhor, teu Santo Espírito sobre nós. Faz de cada um de nós, Senhor, criatura nova, homens e mulheres novos. Que venha sobre nós, Senhor, o seu fogo, o fogo do Espírito, e que queima o nosso coração, e que nos inunde de poder, Senhor, para testemunhar sua palavra e sua vida. Queremos, Senhor, abraçar a cruz, porque sabemos que abraçando a cruz nós estamos abraçando o Senhor mesmo. Derrama, Senhor, teu Santo Espírito sobre nós. Transforma, Senhor, a nossa vida. Transforma, Senhor, a nossa vida. Nós podemos rezar em línguas pedindo o Espírito Santo. Deixar o Espírito mesmo interceder em nós. Levantar um grande clamor ao Senhor nesse final de manhã, pedindo: vem Espírito Santo, encha-nos, 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 Senhor, com teu Santo Espírito. Encha-nos, Senhor, com teu Santo Espírito. Vamos clamar mais ao Senhor.